palavras santas do Senhor eu guardarei no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, caríssimo irmão internauta, seguindo com o nosso estudo, ainda refletindo sobre o cântico que temos no início da carta aos Efésios. Nós temos então aí as tantas bênçãos que Deus nos concede ou quer nos conceder em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Uma terceira bênção que consta nesse texto, nesse canto, a obra histórica da redenção pela cruz de Cristo, ou seja, a redenção de Deus para com a humanidade que acontece historicamente por meio de Cristo na cruz. Aquilo que a história humana pôde escrever. A vinda do Filho de Deus ao mundo, a encarnação, o Verbo de Deus que se fez carne, e para redimir o homem, dá-se na cruz livremente. Depois, a revelação do mistério, ou seja, a vontade do Pai, conforme nós vemos no cântico, o mistério de sua vontade que quer se revelar a nós. O mistério, a revelação desse mistério de amor, desse mistério de salvação. Toda a carta, irmãos caríssimos, toda a epístola, desenvolverá, pois, a ideia de Cristo regenerando e reunindo sob a sua autoridade, para reconduzir o homem a Deus, reconduzir o mundo criado, reconduzir porque o pecado havia corrompido e dissociado o homem de Deus. O mundo dos homens em que judeus e gentios são reunidos numa mesma salvação e até o mundo dos anjos. Esse é o plano de Deus para com a humanidade. A quinta bênção que vemos expressa nesse canto é, pois, a eleição de Israel. Deus elege um povo. Essa eleição se torna a herança de Deus e a sua testemunha na expectativa messiânica. O autor da carta pertencia a esse povo, por isso ele usa o verbo na primeira pessoa do plural. Sexta bênção que vemos expressa nesse cântico é, pois, o chamado dos gentios, dos pagãos, a partilharem a salvação antes reservada a Israel. Ou seja, o plano de salvação de Deus para com a humanidade é a humanidade inteira. Ela se estende, ela ultrapassa as barreiras de Israel. A certeza disso eles a tiveram ao receberem o Espírito prometido. O dom do Espírito recebido, portanto, o dom do Espírito coroa a execução do desígnio divino, do desejo de Deus e da sua exposição em forma trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se manifesta ao mundo, à humanidade, de forma trina, em três pessoas. Iniciado, portanto, a partir de agora, de maneira misteriosa, enquanto o mundo antigo dura ainda. Vai, pois, atingir a plenitude quando o reino de Deus se estabelecer de maneira gloriosa e definitiva na parousia de Cristo, ou seja, na sua segunda vinda. Nas minhas pregações, nas minhas homilias dominicais, eu sempre tenho expressado isso, né? Cristo já veio a primeira vez, encarnou-se, como dizíamos agora há pouco, o Verbo encarnado de Deus. Veio, ofereceu tudo que podia nos oferecer, ensinou, pregou, fez milagres, curou, salvou a tantos doentes, enfermos, na sua diversidade, e deixou-nos a igreja. Morreu na cruz, ressuscitou, deixou-nos a igreja, voltou para o céu. E nós professamos em cada missa dominical que crê em Jesus Cristo que está sentado à direita do Pai. E a mesma Sagrada Escritura fala de sua segunda vinda. Alguns vão dizer de sua volta, mas ele não saiu, ele não nos abandonou, ele continua conosco. Ele virá uma segunda vez como veio na primeira. A única diferença é que agora ele virá uma segunda vez na parousia de forma gloriosa. E nessa sua segunda vinda, então, ele vem, para levar consigo a sua igreja. Por isso se diz
de estabelecer de maneira gloriosa e definitiva o reino de Deus. Então, esse tempo que nós vivemos é o tempo da igreja, é o tempo de fato nós nos voltarmos para o Senhor, para que quando Ele vir na parousia, nos encontre de pé, de prontidão, prontos para seguir com Ele para a igreja definitiva no céu. Assim caminhamos nessa feliz esperança e assim enfrentando todos os desafios deste mundo, superando todo o pecado, buscando viver na graça, para que quando Ele vier, estejamos prontos. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã. É uma luz a iluminar o vosso povo em marcha alegre para o Pai.